Vamos compartilhar a palavra, gente? Vamos voltar lá para Mateus, capítulo de número 1, Mateus 1. A partir do versículo de número 5 fala assim: Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Rute, e Obed gerou Jessé, e Jessé gerou o rei Davi. É impressionante como que a palavra de Deus, ela é rica, né? A gente lê um texto desse da genealogia, a gente pensa assim, gente, o que esse texto ele pode ensinar para mim? O que esse texto pode falar para a minha vida? E um texto desse de genealogia tem tanta informação, ele é tão rico, e nós já falamos que Mateus, através desse texto da genealogia de Jesus, ele pretende, através das principais personagens do povo de Israel, contar para nós um pouco da história da redenção, a história de salvação que está sendo feita por Deus através de pessoas. Deus está usando pessoas para escrever esse enredo, essa história que culmina na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, por meio do qual Ele está então salvando a humanidade. E é interessante que Deus está usando pessoas imperfeitas. Nós já falamos que Deus usou um homem chamado Abraão. Mas Deus não usou apenas um homem chamado Abraão. Deus usou também uma mulher chamada Raabe. E a história de Raabe está narrada para nós lá no livro de Josué. Você deve se lembrar que Deus, com o braço estendido e com mão poderosa, através de Moisés, libertou os filhos de Israel do cativeiro do Egito e os conduziu por um deserto, para que posteriormente, na liderança de Josué, os filhos de Israel então pudessem conquistar a terra prometida. E quando os filhos de Israel então entraram para conquistar a terra prometida, uma das cidades a serem conquistadas era a cidade de Jericó. Josué então enviou 2 espias para que eles pudessem espionar a cidade, mas ao serem descobertos, eles encontraram refúgio na casa de uma mulher chamada Raabe. Ela morava no alto da muralha, essa muralha era larga, ela era espessa, Raabe morava ali, e o texto bíblico vai dizer para nós que a profissão de Raabe era ser uma meretriz, era ser uma prostituta. Já parou para pensar, gente? Deus escolheu uma prostituta, Deus escolheu uma meretriz para fazer parte de um projeto tão extraordinário. Será que eu e você poderíamos pensar em algo tão maravilhoso assim? A gente logo pensa assim, Deus, quando Ele vai usar uma pessoa, a pessoa tem que ser perfeita. Mas o texto bíblico está dizendo aqui para nós que quando Deus decidiu escrever uma história de salvação, Ele escolheu em primeiro lugar um homem idólatra. Esse homem idólatra era Abraão. Mas Deus não apenas escolheu um homem idólatra, Ele escolheu também uma mulher que era uma prostituta. E foi exatamente essa mulher, Raabe, que Deus usou então para dar origem à linhagem do rei chamado Davi. Se Deus usou uma mulher, se Deus usou Raabe, Deus pode usar a mim, Deus pode usar também a você. Talvez você olhe para você e se diga assim, pastor, a minha vida é cheia de tantas coisas terríveis, eu já fiz tantas coisas ruins. Talvez você pense assim, eu não tem jeito para mim, não tem solução para mim. Né? Eu não sei se você consegue ler o que está escrito na minha camisa aqui, mas aqui está escrito assim, Deus escreve certo em vidas tortas. Não é Deus escreve certo em linhas tortas, não. É Deus escreve certo em vidas tortas. É exatamente isso que Deus faz. Deus escreve uma nova história na história de pessoas que estão com a sua história completamente destruída, com a sua história completamente devastada pela morte, devastada pelo pecado. Raabe era só uma prostituta. Quando aqueles espias invadiram a cidade de Jericó e foram descobertos, um acordo foi feito entre ela e os espias. Raabe disse para os espias, olha, é certo que vocês irão conquistar essa cidade porque o temor de Deus já caiu sobre a cidade. Todos nós já sabemos que Deus entregou Jericó nas mãos de vocês. Mas me prometam uma coisa, me prometam que quando vocês invadirem a cidade, vocês vão poupar a mim e a minha família. E um acordo então foi firmado entre Raabe, foi firmado entre os espias, um pedaço de pano vermelho foi pendurado na janela para que ficasse comprovado o selo da aliança que havia sido feito entre essa mulher e entre os espias enviados por Josué. Preste atenção, essa mulher, apesar de ter a sua vida completamente bagunçada, ela decidiu acreditar naquilo que o Deus de Israel estava fazendo. Ela decidiu acreditar
que o projeto de Deus que envolvia a conquista da cidade, ele seria bem sucedido. Aquela cidade seria entregue nas mãos dos filhos de Israel. Então a melhor coisa que ela poderia fazer era entregar a sua vida nas mãos de Deus, era confiar no projeto que Deus estava fazendo por meio daqueles espias, por meio daquele povo. É a mesma coisa que tem que acontecer na minha vida e na sua vida. Mesmo que a minha vida, mesmo que a sua vida esteja uma bagunça, talvez você esteja me assistindo e você está envolvido, né, em um pecado tão terrível como esse. Talvez um pecado não tão gritante como esse, mas talvez você esteja preso nas amarras do pecado, talvez você esteja preso às drogas, talvez preso ao álcool, talvez preso à prostituição, talvez preso à mentira, à glutonaria, né? Porque existem aqueles pecados que são escandalosos, né? Ah, meu Deus! Mas existem aqueles pecados que são tão terríveis, mas que aos olhos das pessoas não são tão escandalosos assim. Às vezes a vaidade, às vezes o orgulho, às vezes a mentira, às vezes a falta de perdão, eu não sei. O que eu posso dizer para você é, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele pode fazer pela sua vida. Se ele inseriu Raabe nesse projeto tão maravilhoso que foi o de dar origem à linhagem humana do Filho de Deus, Jesus Cristo, o que é que Deus não pode fazer na minha vida? O que é que Deus não pode fazer na sua vida? Olha só, Deus usou Abraão, Deus usou Raabe e agora Ele quer usar a mim, Ele quer usar a você. E o que eu e você precisamos fazer é confiar a nossa vida nas mãos do Senhor. É entregar a nossa vida nas mãos do Senhor. Nós vamos terminar o programa assistindo esse clipe Tudo Entregarei do DVD Clássicos. E aí você já aproveita para fazer a sua entrega, para fazer a sua oração dizendo, Senhor, eu quero entregar a minha vida, eu quero entregar os meus sonhos, eu quero entregar os meus projetos. Ainda que minha vida esteja conturbada, ainda que ela esteja cheia de problemas, ainda assim, Senhor, eu decido viver os teus sonhos, eu decido viver os teus projetos, eu decido viver os teus planos para a minha vida. Amém, gente?